Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de vídeos Conversão de Dados com Bentar. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja, pois eles são de extrema importância. Hoje nós vamos continuar falando sobre variáveis e a substituição dessas variáveis dentro do SQL. Então a gente coloca uma variável ali no set variables e a gente vai manipular o nosso SQL a partir daquela variável, correto? Então vou abrir aqui o nosso projeto, trocando para a máquina, claro. Vou abrir o nosso projeto que já estava pronto, né, feito, e aqui a gente tem o nosso set variables. Então aqui eu tenho um status pro e esse status pro recebe um A. E esse A, ele vai para o nosso SQL. Então dentro das nossas transformações, a gente já usa uma variável, com o cifrão aqui e as chaves, que é para passar o caminho de onde estão os nossos KTR, né, de onde estão as nossas transformações. E agora a gente vai utilizar essa variável que a gente definiu no nosso projeto dentro da nossa conversão de fato, né? Da nossa, por exemplo, aqui em produtos, eu estou passando aquele status pro. E aqui em status pro, a gente vai trabalhar como um SQL comum. Então, como a gente está passando uma string, um texto, a gente precisa dizer para ele que ele recebe aspas simples aqui antes de iniciar o SQL, correto? Então, para utilizar a variável, a gente utiliza cifrão, chaves e o nome da variável, status pro. No nosso SQL, ela recebe aspas simples e aí ela faz comparação. Se for igual a T, ele vai trazer todos os produtos. Se for igual a A, ele vai trazer somente os produtos ativos desse sistema onde a gente está conectado. E se for igual a I, ele vai trazer somente os que estão inativos. Muito provavelmente a gente não vai utilizar essa função aqui para trazer somente os inativos. Mas, se a gente utilizar, o nosso SQL já está preparado, correto? Então, cuidado quando a gente utilizar esse tipo de coisa aqui, esse tipo de variável dentro do nosso SQL para fazer e replicar para todos que vêm depois. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar aqui dessa maneira, convertendo os pré-produtos, que são os grupos, unidades e etc. Depois eu converto os produtos principais ali, o cadastro mesmo, a TB produto. Depois eu converto a tributação dos produtos e depois os produtos menores, que são códigos de barra, estoque, tabelas de preço e outro tipo de coisa. Então, se eu coloquei a variável para trazer somente os produtos ativos aqui dentro da nossa TB produtos, eu também preciso replicar isso quando eu for trazer aqui produtos menores, por exemplo, os códigos de barra. Porque quando eu tentar preencher o código de barra, o produto precisa existir previamente. Então, é a mesma lógica ali do pré-produtos. Se eu vou vincular, se eu vou cadastrar um produto com um grupo, o grupo tem que existir previamente. Então, se a gente utiliza uma variável ali para trazer somente os produtos ativos, então eu tenho que dizer que os códigos de barra são somente dos ativos, o estoque é somente dos ativos e por aí vai. Então, tudo que tem aqui no table input, a gente tem esse where trazendo aqui a nossa variável e trazendo aqui essa validação no SQL. Outra coisa importante também é marcar o replace variables in meu Deus, o inglês aqui tá feio. O replace variables in script. Então a gente precisa marcar que é para quando essa conversão for chamada, ele identificar aquela variável que a gente definiu lá no início no nosso job e trocar aqui essa escrita da variável pelo valor da variável. Se a gente não ativar, simplesmente não vai dar certo, ele vai encarar como um SQL normal. Então reparem agora aqui que no nosso set variables ele recebe A, e aí eu vou fazer uma conversão. Aqui, a gente vai ver isso na próxima aula, vocês estão vendo aqui que tem um simple evaluation e um write log aqui e que a nossa seta está desligada. Então, nessa conversão, eu vou converter somente até o financeiro. Eu já estou com o sistema aqui em aberto, em branco, então não façam isso, pelo amor de Deus. Guardem uma cópia do banco de dados e convertam com o sistema fechado. Mas eu vou converter aqui só para a gente ganhar um tempo aí. Vou iniciar a conversão, vou deixar ela rodando, embora não demore, eu vou acelerar essa parte do vídeo e aí eu volto quando ele finalizar aqui o financeiro. Finalizada aí a nossa conversão, vamos ver, a gente iniciou às
22h56 e finalizou às 23h02, um tempo excelente. E agora se a gente abrir aqui o sistema, que estava em branco, né? Deixa eu abrir aqui de novo os produtos. Guardar agora aí o carregamento, a gente tem somente produtos ativos, porque a gente substituiu ali nas nossas variáveis. E, coincidentemente, aqui o produto 1 não existe, então ele estava de fato inativo. E aí entra aquela coisa, né? Se a gente não coloca as variáveis em todas as steps que trabalham com produtos, a gente teria algum erro ali de chave primária ou chave estrangeira ali que não conseguiu ser encontrada porque a conversão não foi feita. Mas é isso, pessoal. A gente acaba de ver aí, então, como substituir as variáveis no nosso SQL. Lembrando que se a gente cria uma variável aqui, dentro do nosso SQL, a gente precisa marcar o replace, senão não vai funcionar. Se a gente não marca o replace aqui, simplesmente ele vai encarar isso daqui como um SQL, de fato, uma letra ou alguma coluna que tem que existir nessa tabela. E aí, com o replace, ele vai substituir o que a gente escreve aqui com o nome de variável pelo valor da variável que a gente viu anteriormente. E na próxima vez que a gente se vê aí, a gente vai ver como validar essa variável dentro do nosso projeto e executar uma conversão específica somente se a variável atender a condição específica que a gente precisa, a condição que a gente especificou ali. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Se vocês não viram as outras, eu recomendo e peço que vejam, por favor. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.